informações sobre a alimentação no mundo espiritual. O que aconteceu na colônia Nosso Lar que gerou até um tumulto envolvendo este assunto que está relatado no livro de Chico Xavier pelo espírito André Luiz? Que bom que você está aqui. Meu nome é Áureo. Este é mais um vídeo de perguntas que nós respondemos questões que vocês deixam aqui nos comentários. Os vídeos de perguntas são postados sempre às segundas-feiras, às 19h30. E a primeira pergunta de hoje é do Luiz Keppeler. Áureo, uma pessoa que tem o conhecimento sobre a reencarnação, quando desencarna, fica ciente de onde está e o que aconteceu? No caso de André Luiz, no filme Nosso Lar, ele desconhecia o umbral, a colônia. Foi seu primeiro desencarne? Com certeza não foi o primeiro desencarne, Luiz. Este espírito, com certeza, já vinha de uma trajetória com muitas encarnações. Todos nós que estamos neste estágio atual já tivemos várias encarnações neste reino das humanidades, porque o princípio inteligente, como já vimos em outros vídeos, ele passa por todos os reinos da natureza. Mas nós já tivemos várias vidas. Agora, o André Luiz, você cita como exemplo, ele desconhecia o umbral e a colônia. Se ele tivesse conhecimento do mundo espiritual, isso ajudaria. Aliás, ajuda muito. Reduz aquele período de perturbação. O conhecimento é muito valioso, mas não podemos garantir que um espírito com muito conhecimento vá ter um desencarne e uma recepção no mundo espiritual das melhores, se isso não vier acompanhado de uma qualidade também no seu sentimento, nas suas ações. Vimos também num vídeo sobre hospitais que existem no mundo espiritual, somente para pessoas que se desenvolveram muito no lado religioso, mas que isso não foi acompanhado pelos seus sentimentos. Então, esse ponto é importante, mas, com certeza, conhecimento do mundo espiritual, entender um pouco mais sobre essas questões, pode nos livrar de muitos problemas após a desencarnação. Há espíritos que ficam realmente perdidos nos umbrais, sendo enganados, ludibriados por outros seres, por não terem um mínimo de conhecimento do que está acontecendo. Então, isso já é um incentivo grande para a gente estudar. Mas este conhecimento sempre tem que ir do cérebro para o coração e mudar o nosso jeito de ser. Aí sim que a gente vai crescer. São as duas asas do anjo, como muitos mestres ensinam. A moral e o intelecto têm que caminhar juntas. O Livro dos Espíritos até relaciona que um avanço intelectual ajuda o avanço moral por nos dar discernimento. Então eles estão sempre relacionados. A Ana Guterres pergunta, seria correto dizer que morremos todas as vezes que dormimos? Não deixa de ser uma espécie de treino, porque assim como na morte, que é a saída definitiva, quando a gente dorme, o espírito tem uma liberdade provisória, nós deixamos o corpo físico. Isso não quer dizer que todas as noites a gente fica zanzando por aí. É muito comum que fiquemos ali bem próximo ao corpo físico, em processos oníricos, processos energéticos. Mas quando a gente consegue se afastar do corpo, a gente vai procurar aquilo com o qual a gente tem sintonia. Interesses que nos movem quando estamos no estado de vigília. Continuaremos lá. Seremos lá como somos aqui, inclusive com as mesmas companhias. Isso é bem comum. Uma outra pergunta aqui do Sérgio Mário de Oliveira. Áureo, se reencarnamos N vezes, e não com os mesmos aspectos kármicos, pergunto, qual o semblante que levamos às colônias espirituais? A Lene Águas também pergunta algo parecido. Quando a pessoa desencarna, muito idosa, com qual aparência chega o espírito no plano espiritual? Poderíamos, por vontade própria, mudar a aparência? Olha, nós podemos, por vontade própria, mudar a aparência, isso é relativamente comum, o corpo espiritual tem uma plasticidade muito grande, muito mais influenciável à ação dos nossos pensamentos. O que é mais comum de acontecer é que quando o ser desencarna, ele acaba
levando naturalmente a aparência com a qual ele já estava por décadas acostumado aqui na encarnação. Isso gera padrões, clichês mentais, automatismos psíquicos. Então ele acaba levando essa aparência, num primeiro momento, para o mundo espiritual. Mas, após um período de adaptação, muitos alteram esta aparência, podem alterar para o próprio semblante que a pessoa utilizou durante a última encarnação, mas mais jovem, mais remoçado, se essa for a preferência do espírito. Outros já se identificam com um arquétipo mais de pessoas mais anciãs. Isso aí é muito da preferência de cada um, o estilo de roupa que cada um vai preferir plasmar. Isso para espíritos do nosso nível evolutivo. Há espíritos que já se manifestam em condições diferentes, que não tem nem mais corpo astral, já se manifestam em corpo mental, plasmam a forma que quiserem, da forma que bem entendem, e é até meio difícil para a gente entender como esses seres vivem. Mas, falando sobre espíritos mais ou menos do nosso nível evolutivo, é mais ou menos assim que se processa. Alguns, por exemplo, têm tanta identificação com alguma vida específica, vidas que muitas vezes foram marcantes em suas trajetórias espirituais, que assim que desencarnam já retomam a aparência daquela vida anterior. Às vezes até automaticamente. Então, é isso que geralmente acontece pelo que a gente tem visto, tem estudado, e pelos relatos dos espíritos por meio da mediunidade de muitas pessoas. A Jane Aranha pergunta: algumas vezes quando eu sonho, eu me vejo como se fosse outra pessoa. Como entender isso? Olha, Jane, é muito difícil analisar assim um sonho só com essas informações, porque, por exemplo, se você for num terapeuta especializado em interpretação de sonhos, por exemplo, da escola da psicologia analítica, ele vai querer te conhecer bastante para começar a interpretar teus sonhos, porque nesse universo onírico, esse universo tem muita simbologia, muitas coisas ligadas às suas vivências desta encarnação, mas pode acontecer, sim, se você conseguir se projetar do corpo e manter algum grau de lucidez, e como eu citei na outra pergunta, às vezes você se identifica com alguma personalidade que animou em outra vida, você pode animar esta personalidade, se ver como você era numa vida anterior e trazer esta lembrança para o corpo físico, e pode, ao chegar no estado de vigília, ter aí não entender muito bem o processo, porque o cérebro físico não consegue decodificar todas as nossas vivências, com todas as suas nuances no mundo espiritual. E pode ser também, Jane, uma reminiscência de outra vida, um processo de retrocognição, ou mesmo um processo onírico mesmo, um sonho em que você teve essa percepção. Como eu disse, precisaria entender melhor o que está acontecendo para arriscar uma interpretação mais exata. E a pergunta do Leonardo Romanazzi: gostaria de entender a alimentação no plano espiritual. Quais são os alimentos e bebidas consumidos por lá? Uma pergunta também do Jorge Luiz Nagy. Uma pergunta semelhante também, quer saber sobre como é a alimentação, o que aconteceria se nós não tivéssemos acesso a ela no mundo espiritual. Bom, uma primeira referência que trazemos sobre isso é um texto que está no livro Evolução em Dois Mundos, do Chico Xavier e do Valdo Vieira, pelo espírito André Luiz. Ali, os instrutores espirituais explicam que quando os desencarnados estão sentindo falta da alimentação que tinham no corpo físico, por condicionamentos que trazem muitas décadas vivendo os mesmos automatismos, chegamos no mundo espiritual, queremos repeti-los muitas vezes. Mas os instrutores neste livro explicam que os agentes da bondade divina conduzem esses espíritos para centros de reeducação no plano espiritual, onde encontram alimentação semelhante à da Terra por algum tempo para se reeducarem, porém é uma alimentação fluídica, diferente.
E os instrutores também neste livro dão informações muito importantes, interessantes, dizendo que o corpo espiritual ele tem uma extrema porosidade. Então, por meio de uma difusão cutânea, o perispírito pode se nutrir também de produtos sutilizados, sínteses químico-eletromagnéticas, auridas principalmente do reservatório da natureza. E aí que eles entram numa parte muito interessante quando eles abordam a temática da alimentação psíquica. Porque assim como a alimentação mais palpável que a gente conhece, eles ressaltam aqui a importância do intercâmbio de raios vitalizantes e reconstituintes do amor com que os seres se sustentam entre si. Eles colocam isso como importantíssimo, colocam que isso ainda será considerado pelos nutricionistas do futuro como algo essencial, porque toda criatura tem necessidade de amor, de receber amor para que se mantenha o equilíbrio geral. Então não é só alimentação física, a alimentação psíquica também é muito considerada no mundo espiritual. Vamos encontrar outras referências sobre o assunto. No livro Alvorada Nova, na página 122, Alvorada Nova, que também é uma colônia espiritual semelhante a Nosso Lar. Lá está escrito que existem núcleos de desenvolvimento da alimentação, que provém de frutos colhidos num bosque específico, que são processados, fluidificados e distribuídos. Ou seja, nesta colônia, a alimentação era principalmente derivada de frutos que ali eram cultivados e desses frutos eram sintetizados os alimentos, os caldos, os sucos que iriam vitalizar os espíritos que ali habitam. Uma colônia bem próxima à nossa dimensão. Agora, o mais interessante com relação a esse assunto, acredito que seja o capítulo 9 do livro Nosso Lar. Neste livro, o André Luiz, neste capítulo, o André Luiz começa refletindo, ele estava vendo aquela cidade, aquela metrópole espiritual com tantas pessoas, e ele pensou nessas questões do abastecimento. O mentor Lísias explica para o André Luiz que cerca de 100 anos antes da conversa que eles estavam tendo, houve um grande problema na colônia Nosso Lar relacionado à questão da alimentação. Nós sabemos que Nosso Lar é uma colônia espiritual ainda localizada numa dimensão que faz parte do umbral. Lá são recebidos espíritos que ainda estão se preparando para novas encarnações, espíritos bem da média evolutiva da Terra que a gente vê ainda hoje em dia. E o Lísias explicou que naquela época os habitantes de Nosso Lar estavam exigindo uma alimentação praticamente igual à da Terra, claro que com alimentos plasmados e fluidificados no mundo espiritual, com uma consistência diferente. Mas o governador achou por bem educá-los a, aos poucos, irem se desapegando desse tipo de alimentação, porque quanto mais sutilizado é o ser, quanto mais sutil e avançada é a dimensão que ele habita, mais a alimentação vai se desmaterializando e o ser vai aurindo a sua nutrição nos elementos vitalizantes da atmosfera, nos elementos da alimentação psíquica, do amor entre os seres. Então o governador de Nosso Lar tomou medidas firmes. Ele trouxe 200 instrutores de uma esfera superior para educarem os habitantes de Nosso Lar na ciência da assimilação de eflúvios atmosféricos, para que assim pudessem se nutrir também. E foi um processo árduo. Durante mais de 30 anos, esses instrutores educaram a população. Durante muito tempo, ficaram proibidas a circulação de alimentos mais materializados na colônia. A alimentação em Nosso Lar, por muito tempo, ficou apenas com estas técnicas de inalação de eflúvios atmosféricos, com a energia vital que existe no ar, nos raios solares, e também a ingestão de elementos sintetizados com
frutas, elementos da natureza, caldos, sucos, com energias especiais. Por muito tempo, esta foi a alimentação da colônia que o governador, aos poucos, procurou educar os habitantes de Nosso Lar a terem como rotina. Mas os protestos foram muitos espíritos iam na enfermaria da colônia dizerem que estavam desvitalizados e doentes por causa dessa alimentação. E, para nossa surpresa, está escrito no livro que havia até intercâmbio clandestino de alimentos provenientes do umbral para dentro da colônia Nosso Lar nesta fase. Isso levou o governador e os espíritos que dirigem ali a colônia, que é um colegiado de espíritos, a tomarem medidas drásticas. Foi a primeira vez em muito tempo que foi necessária a medida de segurança mais drástica, que eles ligaram as barreiras magnéticas que protegem a colônia, que fica, por ficar em meio ao umbral, ela precisa ser protegida dos espíritos que vivem naquela dimensão. E foi a primeira vez em muito tempo que essas barreiras precisaram ser ligadas na fase crítica ali dos protestos contra essas medidas duras do governador, que viriam a surtir efeito e hoje são celebradas pelos habitantes da colônia. E Lísias explicou para o André Luiz que desde então só existem alimentos que lembram os da terra nos ministérios da regeneração e do auxílio desta colônia, porque ali são atendidos espíritos mais necessitados, recém-desencarnados. Em todos os outros departamentos da colônia já se conseguiu essa disciplina dos seres buscarem a sua alimentação por meios mais sutis, respiração, exercícios respiratórios, exercícios específicos para aurir os elementos vitalizantes dispersos na atmosfera, além de sucos, caldos vitalizantes auridos diretamente nos reservatórios da natureza. Isso não quer dizer que nós não possamos usufruir dos prazeres da alimentação aqui no mundo físico. Isso faz parte das alegrias da encarnação, mas não nos apeguemos demais, porque no mundo espiritual os paradigmas mudam, os prazeres que prevalecerão serão os prazeres da alma e não do corpo. Mas vejam, tudo é feito com cuidado, com carinho pelos nossos mentores espirituais. Existem até centros de reeducação no mundo espiritual para aqueles que tiverem mais dificuldade. Eu, por exemplo, eu gosto muito de café. Talvez exista uma versão lá descafeinada que nos ajude aos poucos irmos nos desapegando dessas coisas. Mas eu acho que no mundo espiritual a coisa muda tanto de perspectiva que às vezes a gente acha que vai sentir muita falta de uma coisa por lá, e chegando lá a gente vê que não vai ser bem assim, que muitas outras possibilidades se abrem. Mas, como disse Jesus, tudo que nós ligamos na terra, ligamos no céu. Tudo que desligamos na terra, desligamos no céu. Então que aos poucos, desde já, procuremos ter hábitos cada vez menos materializados no sentido de estarmos presos a vivermos para comer, ao invés de comermos para viver. Uma outra questão aqui, da Neuza Moura. O que você tem a dizer sobre romarias? Aqui na minha cidade tem todo ano. Milhares de pessoas carregando a imagem de Nossa Senhora de Fátima. Eu já fui muitas vezes. Neuza, eu acho lindo romaria. A música, inclusive. Romaria na voz da Elis Regina, maravilhosa. Até no vídeo do Desvios Encarnatórios a gente tocou essa música no final. Mas falando sobre romarias especificamente, eu acho muito bonito. Todo dia 12 de outubro, eu moro perto de uma igreja aqui de Nossa Senhora Aparecida, eu vejo a romaria passando, as pessoas fazendo as suas orações, cantando seus louvores com as velas nas mãos. É uma energia muito forte. A gente às vezes acha que, não, é um ritual, então é algo que é ultrapassado. Não caiamos nesse tipo de pensamento, porque ali, onde há fé, onde há devotamento, onde há ligação com o mundo espiritual, a espiritualidade está presente em peso. Muitas coisas acontecem ali.
um sentimento muito bonito do povo, de devoção. Muitas vezes eu tive vontade de participar, principalmente essa aqui que é perto da minha casa. Então eu acho muito bonito romarias. E por mais que a gente não seja da religião, do catolicismo, qual o problema às vezes você entrar numa igreja e fazer a sua prece naquele ambiente de paz? Essas barreiras, aos poucos, entre as religiões vão cada vez mais cair e vamos chegar num ponto que nem vai mais existir religiões formais, todos vão ter o seu jeito de acessar essa dimensão da espiritualidade, mas sim essas divisões tão fortes e sectárias que nós vemos hoje em dia, não é mesmo? E uma outra pergunta do Ari Koppel. Poderia falar algo sobre a psicometria? Ari, é um tipo de mediunidade muito interessante. As pessoas que têm essa habilidade, ao tocarem objetos, elas conseguem sentir a energia que os objetos carregam e passam a perceber o que aconteceu envolvendo esses materiais. Um exemplo de psicometria, o Chico tinha isso. Às vezes ele pegava as cartas que lhe eram endereçadas, ele recebia cartas do Brasil inteiro. E só de pegar a carta, ele já sentia, já sabia o que aquela pessoa estava passando, não precisava nem abrir a carta. Veja, um exemplo de psicometria. Um médium que tem essa habilidade, quando vai num museu, por exemplo, ao tocar num objeto muito antigo, ele consegue perceber acontecimentos que envolveram aquele material. É um tipo de mediunidade, portanto, muito interessante. Que, aliás, daria um vídeo só para isso. Fica aí a sugestão do nosso Ari Koppel. Gente, obrigado aí por mais um vídeo de perguntas. Eu sei que eu não estou conseguindo responder todas, mas creiam, estou me esforçando bastante para fazer um segundo vídeo na semana. E peço a paciência de vocês. Curtam as perguntas que vocês mais gostarem, me ajudem a respondê-las também aí nos comentários. E vamos em frente. Tem muitas coisas legais para a gente abordar. Vou deixar na tela final 2 vídeos, um que fala sobre casas no mundo espiritual e outro sobre a aquisição espiritual mais difícil. Qual será a aquisição, a virtude espiritual mais difícil? Se puderem, por favor, deixem o seu like, seu comentário, compartilhem este vídeo. Sempre deixo a lista de livros na descrição. E até um próximo vídeo, pessoal. Tchau!